Pense em alguém aí na sua vida amorosa que com o meu método de raio-x amoroso a gente vai destrinchar tudinho aí sobre essa pessoa. Preparado? Oi, eu sou a Tainá Maria, conhecida como a taróloga de vocês. E esse aqui é o meu primeiro vídeo oficial. Agora é sério, eu vou começar a postar de uma forma mais consistente, tá? Esse vai ser um quadro que eu quero sempre manter aqui no canal, já adianto logo de cara, que eu vou fazer ele de forma única, tá? Então a gente não vai ter opções de escolha. Se você caiu nesse vídeo, então quer dizer que sim, tem alguma mensagem que a espiritualidade, que o universo quer trazer para você. Eu recomendo que você assista, até porque vai ser uma leitura extremamente elaborada, tá bom? Então, muito detalhada. É por isso que eu também não quero trazer outras opções. Eu vou fazer como se fosse realmente num atendimento seu comigo, beleza? Então, eu vou manter só uma opção. Agora, eu vou pedir para você respirar fundo 3 vezes, se coloca no momento presente e é de extrema importância que você escute tudo, assista esse vídeo na velocidade 1, tá? No momento presente mesmo. Tira a ansiedade, descruza pernas, dedos, para o fluxo energético poder fluir por você, tá bom? Peça sabedoria, peça orientação, peça clareza, porque se você chegou nesse vídeo não foi à toa, tem com toda certeza uma mensagem aqui para você e vai ser um prazer te ajudar nesse processo, tá? O canal ele tá se desenvolvendo, então assim, sempre tem que ficar de olho aqui nesse microfone para ver se tá funcionando. Eu ainda tô me familiarizando com a câmera, é um pouco diferente para mim, né? Apesar de eu ser uma pessoa muito tagarela, eu falo demais. Tanto que meus atendimentos, eles são bem profundos, assim. Eu ainda tô me adaptando aqui, então vai ser ao vivo e sem edições. Socorro! Vamos lá. Vamos entender primeiro aqui a energia, tá? Desse seu ser amado aí, da pessoa que você está pensando, tá? E já saiu uma cartinha aqui. E vou tirar também um arcano maior. O arcano maior, ele vai representar a fase em que a relação de vocês está, o momento atual, tá bom? Então fica um pouquinho mais fácil da gente aí entender. E olha só, a gente já tem aqui o arcano do diabo. Olha, é uma relação que ela vem passando assim por muitos desejos, obsessão, pode ser tanto você, tanto seu ser amado que estejam nessa energia aqui, eu acredito que sejam os dois, porque nunca é à toa. Existe ciúme, posse, pode existir também um contexto de traição, né? Se for triângulo amoroso, enfim. Mas existe uma vontade também de conquista, um desejo carnal assim muito grande. Até pode ter influências espirituais, como sim, não gosto de colocar tudo na conta de inveja, mas pode estar tendo também competitividade. Então vocês podem estar passando por uma situação mais assim, né? Energeticamente falando, a gente tem vidas passadas. A energia, ela funciona como uma leitura do universo sobre você, tá? O que eu costumo dizer que a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Então, para ficar mais fácil, e eu até recebi algumas mensagens de alguns sábios meus. Sábios são as pessoas que se consultam comigo, né? Os meus sábios lindos. Eu tinha que fazer uma camiseta com a frase que eu vou dizer agora, porque eu sempre uso de exemplo. Se você vibra laranja, você vai atrair laranja. Se você vibra cenoura, você vai atrair cenoura. Mas não tem como você vibrar laranja e querer atrair cenoura.
entendeu? Então, você vai atrair exatamente aquilo que você vibra. E muitas das vezes a energia, ela é inconsciente, a gente não percebe aquilo que a gente está vibrando, tá certo? Então, é muito importante a gente entender isso daqui. O diabo, quando a gente tem o diabo como arcano. Ai, gente, eu vou ficar olhando toda hora aqui e eu tô com receio de não tá gravando. Tá gravando sim. Ai, Deus. Gente, é assim mesmo, tá? No ao vivo é assim, né? Aqui não tem edição. O arcano do diabo fala muito de um vínculo que pode ser de vidas passadas também, né? Então, uma relação extremamente kármica. E o que acontece? As relações kármicas, elas são resgates. É como se você se encontrasse com a pessoa numa determinada vida, por exemplo, essa vida, e aí vocês têm certas pendências para resolverem, e assim, você desenvolve muito, amadurece muito, cria consciência, tem muito aprendizado em relação a se relacionar com aquela pessoa traz esse despertar. Mas isso não necessariamente quer dizer que você vai ficar com essa pessoa, que você vai casar com ela, que ela realmente é o amor da sua vida. Não necessariamente, pode ser que sim, mas pode ser que não, tá? E aí, energeticamente falando, veio vidas passadas. Então, já representa aqui que vocês sim têm um vínculo de vidas passadas aqui extremamente forte. Vocês têm uma ligação kármica. Então, era para vocês cruzarem o caminho um do outro, né? E pode ser até meio nebuloso, existir certas situações conflitantes, muita angústia, tá bom? Isso tudo que eu tô falando aqui para vocês é como é no meu atendimento mesmo, tá? Do raio-x amoroso. Eu sou a famosa taróloga do podcast. Eu gosto de deixar tudo bem explícito, bem detalhadinho, tá? Inclusive, já deixa seu like para incentivar o canal. Se inscreve, tá? Tô me conectando aqui. Peço permissão e orientação aos meus mentores, para que eu possa acessar a energia de cada um aqui. Peço licença também ao anjo da guarda de cada um nessa situação, com muita reverência. Eu tenho a sabedoria para usar as palavras certas. Aqui a gente vai ver os pensamentos do seu ser amado em relação a você, tá? Eu geralmente já monto esse método antes, mas aqui eu vou ir montando conforme a minha intuição for falando, tá? Que eu sentir a necessidade. Eita, gente, vocês têm aqui, sinceramente, conexão de almas, tá? A gente tem o 8 de espadas com o julgamento. Cara, tá me trazendo muita sensação real, assim, de vidas passadas, de resgate. É uma pessoa que ela te engatilha muito, te traz muitos traumas também, né? Então, assim, o que tá acontecendo aqui? Vocês estão muito conectados. Então, provavelmente, aquilo que você sente, o seu ser amado também sente. E aquilo que ele sente, você acaba sentindo. Então, tá tendo é algo assim de resgate mesmo. Nossa, tô arrepiada. Resgate mesmo. Ó, vocês ainda têm muitas coisas para esclarecerem aqui. O seu ser amado, ele tá pensando nos traumas, sendo sincera, nos bloqueios, nas dificuldades, de certa forma até em uma culpa que ele carrega em relação a você, tá? E ele tá querendo reaparecer, mas ao mesmo tempo é como se surgissem certos sentimentos, pensamentos sabotadores, de gatilhos mesmo, que bloqueassem ele. É uma relação que ela traz uma intensidade absurda. Ela sai do 8 pro 80 assim,
de forma muito intensa, né? E é como se fosse uma carga sentimental muito grande. O que ele sente por você? As de espadas e 3 de ouros. Aqui nesse deck que eu escolhi para trazer essa leitura, a gente vê uma águia no as de espadas, então realmente traz essa visão, esse olhar para o futuro, de querer sim esclarecer as coisas, mas também já pensar, tá, tô aqui num reinício, no início, mas e como vai ser lá pra frente, tá bom? E o 3 de ouros mostra um homem, ele tá estudando, procurando orientação. Geralmente 3 de ouros fala muito sobre trabalho em equipe, né? Mas aqui a gente tem uma pessoa que ela tá sozinha, estudando, se desenvolvendo, né? Então é como se ele estivesse procurando orientação, não soubesse muito o que fazer, mas ao mesmo tempo está tendo algum tipo de clareza, algum tipo de insight, e tem muito dedo da espiritualidade aqui, como se a espiritualidade estivesse trazendo clareza mesmo para ele, né? De caraca, pensar sobre você, de repente querer resolver as coisas, né? De entender um pouco mais como é a conexão de vocês. Vamos lá. Eu quero entender aqui como é a conexão. Me explique melhor aqui, espiritualidade, sobre a conexão dos dois. Gosto quando solta. Ó, 2 de espadas. É uma conexão que traz bloqueios, né? Tem muita dificuldade. É isso que eu tô falando. Relacionamentos kármicos não dá para serem romantizados, porque eles vêm com muitos desafios. Então, geralmente são pessoas que carregam muitos traumas, têm dificuldade de se abrir, de expressar sentimento. E é uma relação extremamente desgastante. E a solução geralmente está em soltar tudo isso, sabe? Curar isso. Essa parte tóxica, né? Eu não sei se o YouTube cai o vídeo se falar certas palavras, mas você aprende com essa relação quando você desenvolve o não se identificar mais com essas emoções, entendeu? A gente tem um as de copas aqui, né? Então a gente entende que tem sentimentos amorosos também, mas que trazem muitos bloqueios, né? Muitas dificuldades aqui de agir, de pensar. Provavelmente essa pessoa, ela quer se movimentar na sua direção, mas ela se segura muito e ela entende que a felicidade dela seria com você. Porém, existe muitos sentimentos aqui que precisam ser processados, tá? Só para entender como está atualmente a relação dos dois. Quero entender como está atualmente 2 de paus e o Papa. Pode ser simbolizar assim, de alguma forma, um triângulo amoroso aqui. Pode não ser, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor. É o seguinte. Deixa eu olhar para esse microfone, tá aliado. O 2 de paus representa dúvidas entre dois caminhos. Então é como se vocês estivessem muito divididos. Pode ser uma situação de triângulo, mas não necessariamente da pessoa ser casada ou estar com alguém. Pode ser também. Mas pode representar que existem certas crenças, dificuldades, obstáculos que são muito grandes entre vocês. A gente tem aqui a carta do Papa. Então traz essas dúvidas. São bloqueios e dificuldades que atrapalham demais. E novamente reforçando para um lado espiritual. Muitas das vezes, quando a gente se conecta com uma pessoa que é um relacionamento kármico, assim, de outras vidas, só o sentimento de ser kármico com todos esses bloqueios, com todos esses gatilhos, já é o suficiente para ser muito difícil. Então,
não precisa necessariamente nós ter uma distância geográfica, diferenças econômicas, sociais, religiosas. Pode ser também isso, né? A gente vê que existe um grande obstáculo aqui entre vocês e que tá tendo dúvida. É como se a relação ela também estivesse passando por um momento de provação. Vamos entender aqui quais são os bloqueios. Quis cair essa cartinha. Sacerdotisa, novamente, questão espiritual. Tá vindo muita questão espiritual aqui. Geralmente eu não falo muito sobre isso, porque eu sou uma taróloga mais voltada para autoconhecimento. Mas Rei de Espadas é uma pessoa que racionaliza demais, que esconde sentimento, que não libera, né? Pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de perdoar também. Aqui pode ser triângulo, mas não tá com a energia assim necessariamente de triângulo. Pode ser uma triangulação da vida mesmo, né? Não necessariamente de a pessoa ser comprometida. Mas eu vejo que é um processo também de amadurecimento aí do seu ser de luz, né? Que às vezes ele precisa desenvolver, curar certos traumas. Ele tem dificuldade aqui de se abrir, de se expressar. Pensa mais do que age. Vamos ver como você deveria agir para resolver essa situação. Qual que é a solução aqui? O que você pode fazer? A morte. Aqui eu já vejo que terminar. Não necessariamente, tá? Mas, pelo que me parece, é sim encerrar esse ciclo. É encerrar o ciclo, ó. Não é um seguir em frente, tá? Mas é ser justa. É como se você precisasse confiar mais nos seus instintos e deixar que a situação ela se encerre. É literalmente cortar esses karmas. Olha, sabe de uma coisa? Eu tô sentindo aqui que é questão de rompimento de laços. Como assim? Eu vou explicar. Eu faço um ritual energético que ele rompe toda essa carga negativa, né? Que pode estar acontecendo aí entre vocês. Que são os traumas, bloqueios, insegurança. Vai romper. É como se fosse um divórcio energético, tá? E a gente vai cortar esses laços. Para o quê? Para essa relação poder fluir de uma forma melhor. E aí, poder sim virar um livre-arbítrio, uma escolha, né? Porque eu sinto que precisa cortar esse vínculo, ele tá sendo muito tóxico aí. E não necessariamente cortar o vínculo significa finalizar a relação e nunca mais voltar para ela. Mas da forma como as coisas estão indo, eu vejo que não tem como continuar. Tá prejudicando tanto você, tanto essa pessoa, né? Tá pesado para ambos. Vamos ver aqui. É porque eu não sinto que vocês estão afastados, mas também pode não estar juntos. Então tá tendo uma prova de fogo. Vamos ver como essa pessoa vai agir com você? Mostra aqui atitudes dessa pessoa. Cavaleiro de Copas. Então, ó, se vocês estão afastados, mais 10 de espadas. Se vocês estão afastados, tem aí uma reaproximação, tá? Mas logo em seguida é como se houvesse um término, uma finalização. Pode ser que vocês, de alguma forma, estejam no momento de finalizar, de encerrar também. Vocês ficam adiando, né? A gente tem um as de espadas com 10 de espadas aqui, né? Então, a relação da forma como tá, ela precisa morrer, entendeu? Do jeito que tá, não se sustenta, não se sustenta. Então, assim, tem uma aproximação, mas o Cavaleiro de Copas, ele entrega amor
ele vem muito por uma carência também muitas vezes. Então, ele vem e depois eu sinto aqui uma frustração. Ou porque vocês vão estar repetindo ciclos, né? E não dá certo. Ou porque você também se sente decepcionada. Essa pessoa ela pode acabar sumindo de novo e, e agindo da mesma forma que ela sempre agiu, sendo fria, racional, não entregando aquilo que você merece, né? Então, vou ver uma previsão. Eita, pulou uma cartinha aqui, eu vou pegar como mensagem. Ó, 7 de ouros. Aqui é uma relação que, para ela se sustentar, ela precisa de paciência. Que pode ser uma coisa que você não está tendo. Vamos ver como você está em relação a essa situação? Imperador. Você está intransigente, né, gatinha? E 10 de ouros. Nossa, você já tá querendo relacionamento sólido, é isso? O diabo aqui também pode representar o controle, né? Então você quer as coisas do seu jeito. E aí, como você quer as coisas do seu jeito, você não está cedendo. Você não está tentando entender o lado dessa pessoa ou respeitar o tempo dessa pessoa. É essa pessoa, como ela vê você colocando seus limites. Não, eu quero relacionamento sólido, eu quero desse jeito. Ela se assusta, se trava, gera gatilhos nela e ela não sente liberdade de expressão, porque ela se trava inteira. Então, realmente, precisa mudar a forma como você está agindo. Você precisa entender que se você está plantando batata, você vai colher batatas. É igual eu falei lá no início. Se você está plantando batata, você vai colher batata. Não dá para plantar batata e querer colher cenoura. Não dá. Então, assim, mude a forma de agir. Se da forma como você está agindo as coisas não estão dando certo, você precisa mudar a sua performance. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Vamos ver aqui uma previsão para vocês. Previsão geral. Previsão geral. Deixa o like, seu comentário, tá? Se você quiser sugerir também algum tipo de leitura, pode sugerir. E vai ter também leituras com escolha de opções, tá? É porque nesse quadro específico eu vou trazer apenas uma. Imperatriz. Embaixo do imperador, rei de paus. Os amantes. 3 de copas. Olha, no fundo, rei de copas. Tem uma situação de triangulação aqui sim, tá? 3 de copas, rei de copas e rei de paus. Pode ser que você seja comprometida ou que você conheça outra pessoa no meio desse caminho aí. E aí você fica em dúvida entre duas opções, dois caminhos, tá? Porque às vezes você não quer a pessoa, você acha que quer a pessoa, mas na verdade você não quer a pessoa, você quer um relacionamento. E aí, se aparece uma outra pessoa que você sente um interesse, você já quer se relacionar sólido com ela, entendeu? Eu vejo que tem a oportunidade sim de vocês ficarem, mas eu não vejo ainda relacionamento sólido da forma como você deseja. É o que eu falei. Contrate a sua análise cigana ou o seu método de raio-x amoroso comigo pra gente destrinchar e analisar especificamente para a sua situação. Só lembrando que o meu método de raio-x amoroso ele é totalmente personalizado. Eu vou montar ele especialmente para você. Então, o seu vai ser de um jeito, da sua colega vai ser de outro jeito. Para cada pessoa é único, porque eu vou exatamente no que a sua situação precisa. Então, é interessante contratar também, tá bom? Consulte aí as minhas vagas disponíveis, os meus horários. Enfim, voltando aqui à leitura, eu vejo que tem chance de vocês ficarem, mas eu não vejo ainda relacionamento sólido. Você quer relacionamento sólido, mas essa pessoa, ela tá mais no ego, no orgulho, querendo farrear.
Toma cuidado também com gravidez, para você não acabar engravidando dessa pessoa sem querer. Para quem quer, aí já é uma escolha, tá? Mas tem possível aqui gravidez. E é isso, eu ainda vejo encontros, eu vejo dates. Vamos ver aqui uma mensagem da Santa Sara Kali pro seu momento. O que a gente pode absorver aqui? Esse baralho também tá incluso, tá? Na leitura. Eu tô fazendo aqui exatamente como é. Um atendimento particular, tá? Cara, caiu os livros aqui, só que eu não aceitei. E a estrela. Mensagem já direto pra você. A montanha. É uma relação que traz um aprendizado muito grande. E relações que trazem aprendizado são resgates, relações kármicas são muito difíceis. A gente só aprende de verdade através da dor. É muito difícil a gente aprender através do amor. Geralmente é no sofrimento, é no capote, no erro que a gente aprende. Então, por isso que eu sinto essa dificuldade, essa intensidade, né? Mas vamos ver aqui. Os ratos. Realmente existe muito desgaste aqui. Dificuldade mesmo, tá? Muitas coisas confusas, eu vejo que existe encantamento. Existe uma conexão, mas essa conexão, ela é tóxica. Ela traz muitas incertezas, ativa gatilhos e precisaria aqui de uma mudança. Essa mudança, ela pode até ser uma mudança espiritual, tá? Energética também. De repente fazendo algum tipo de magia aí para resolver a situação, tá? Se fosse no atendimento particular, eu falaria de rompimento, que não vai fazer vocês romperem, mas vai limpar toda a carga energética negativa que existe entre vocês, todo laço negativo, todo esse karma, ele é limpo. E aí vocês ficam com mais liberdade, mais leveza para viverem a relação de forma saudável, tá? Cartas canalizadas, você me provoca com esse jeitinho. Você me decepcionou. Existe aqui uma dor, né? Uma atração física forte. Se eu mudar, você volta? É uma pessoa que pensa aí, tá vendo? Em mudar. Não é justo amar por dois, preciso saber que não estou amando sozinho. Como faço para parar de pensar em você? Então, é alguém que realmente pensa bastante, lembra muito dos momentos entre vocês, né? Vamos ver aqui mensagem dos anjos do romance para a sua fase amorosa. True Love. Esse é o romance de uma vida inteira. Caramba. Amor verdadeiro. Não é só obsessão, né? Aqui existe amor, existe esse sentimento. É o que eu falei, vocês têm conexão de outras vidas aqui. Então, pode ser que vocês não fiquem juntos nessa vida, mas que existe essa conexão profunda, existe, né? Não faça, não tome decisões baseadas na culpa ou no que você pensa que deveria fazer. Você só consegue ser honesta com os outros quando você é honesto com você mesmo, tá?
Eu achei interessante porque veio aqui bem a carta da culpa, né? Então, toma cuidado. E é o que eu falei. Às vezes não. Você sente algo e essa pessoa também sente. Vocês estão muito conectados, né? Então, eu vou pegar aqui um conselho do baralho cigano para você. Esse foi meu primeiro baralho cigano da vida. E ele me traz uma conexão muito forte com a minha espiritualidade, tá? Eu uso ele para conselhos espirituais, soluções. Foque nas soluções. Clichê. O clichê faz total sentido, né? Foque em resolver, não em querer as coisas do seu jeito, mas se perguntar: como eu posso resolver isso de uma forma que seja benéfico, né? De uma forma que realmente ajude e liberte a gente. Tempestade. Todo furacão acaba. Caraca, ó, aqui já também me dá aquela sensação de que pode ser uma situação caótica, tá passando por muita coisa, né? Mas isso vai passar. Só que também precisa ser uma decisão, né? Vamos ver aqui o que o livrinho diz. Justo quando você pensava que as coisas iam melhorar, vem um furacão de dor. Agora você está exausta demais de tentar sobreviver. Fique certa de que as nuvens estão finalmente começando a se dissipar, abrindo espaço para o tão esperado sol. Como as nuvens, você deve também deixar as dores, desculpa. Como as nuvens, você deve também deixar as dores presentes e passadas para trás, de modo a abrir espaço para algo melhor. Nossa, fez muito sentido com a morte e o sol nas suas atitudes, né? Como você deveria agir. Encerrar, ser mais positiva, mais confiante, melhorar aí os seus pensamentos também, tá? Você pode estar focando demais na dor ou sendo muito resistente. E vamos de último conselho aqui. O oráculo das intenções já pulou aqui. Sensibilidade. Reconheça a natureza de suas emoções. Não se prenda a mágoas e ressentimentos. Liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Caraca, eu fico chocada como bate. Meu Deus, bate demais. Sem edição, viu? Assim como a água, procure novos caminhos para fluir sua energia. É o que eu falei, você está precisando encontrar formas de se deixar fluir e não focar só nisso daqui, tá? Encontrar uma forma de encerrar esse ciclo, mas não necessariamente encerrar com a pessoa, mas encerrar esse ciclo de dor. Não fuja da dor também. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo oficial, como eu falei. Não esqueça de se inscrever, deixe o seu like para me incentivar também. Se você quiser compartilhar essa mensagem com alguma amiga, algum amigo que esteja passando por uma situação similar, né? E precise ouvir essa mensagem. Vai me ajudar e ajudar o seu amigo, a sua amiga. Deixe seu comentário aqui embaixo, também deixe nossa sugestão de tema. E é isso. Bom despertar e eu te encontro no próximo vídeo. Te vejo lá, viu?